São 6h19 da manhã no Mar do Caribe, a 140 milhas ao norte da Venezuela. O USS Gerald R. Ford cortava as águas calmas quando 2 pontos apareceram no horizonte, avançando em direção à sua formação como facas sob a luz do sol. Eles não eram aviões de passeio, eram rápidos e se aproximavam. No convés de voo, os marinheiros interromperam a rotina ao ouvirem motores distantes romperem a calmaria da manhã. O ar tremulava, o calor distorcendo a luz, enquanto 2 caças de ataque venezuelanos K-8 Darius surgiam pela névoa, a pouco mais de 600 metros acima da água. Sem aviso, sem chamada de rádio, apenas agressividade. Eles se inclinaram sobre a proa do porta-aviões. Uma passagem rasante feita para intimidar, mas a intimidação só funciona quando o alvo reage. O Ford não reagiu. Da ponte, o oficial comandante observava pelos binóculos impassível. "Mantenha o curso", ele disse. O caça venezuelano líder subiu íngreme com pós-combustores acesos, deixando um rastro de fumaça iluminado pelo amanhecer. O segundo seguiu, balançando as asas. A manobra era perigosa, muito baixa, rápida e próxima de um porta-aviões nuclear de 10.000 toneladas, cujo radar rastreava uma bola de tênis a 40 milhas. No centro de informações de combate, os controladores do Ford já viam tudo nas transmissões do FLIR. As telas mostravam a verdade em infravermelho, pontos duros vazios, sem armas. Isso não era uma corrida de ataque, era teatro, a versão militar do Dari. Mas aqui está o ponto sobre desafios no mar. Um erro de cálculo ou julgamento e, em vez de apenas sobrevoar um porta-aviões, você provoca uma superpotência. Às 6h21, os jatos voltaram em direção à costa da Venezuela. Por um momento parecia que tinha acabado, mas não tinha. Pois, 2 minutos depois, a imagem do radar mudou. E o que aconteceu em seguida transformaria uma simples passagem em um incidente internacional. Dentro do centro de direção de combate, as luzes estavam baixas. O ar era denso e concentrado. Os radares brilhavam em verde nas telas da parede. Todo operador já sabia o que eram os alvos. 2 K-8 Blues venezuelanos. Mas agora algo não se encaixava. Combate, temos um segundo retorno de radar. Novo vetor, rumo 217, alta velocidade e subindo. Outro par, 4 contatos no total, indo direto para o grupo de ataque Ford. O oficial de plantão se aproximou. "Plot, confirme IF. IFF negativo, sem resposta." A sala silenciou, exceto pelo zumbido dos consoles. Ninguém entrou em pânico, pois treinaram para isso 100 vezes. No convés, o Esquadrão Aéreo 8 agiu. 2 FA-18 e Super Hornets foram preparados para decolar. Os camisas amarelas os sinalizaram para frente. As equipes da catapulta se agacharam em posição. Hornet, on wing spread, ajustou o trim para a decolagem e sinalizou positivo com o polegar. O lançador baixou a mão e um borrão de metal e som disparou da proa. A torre do Ford observou os Hornets subindo em formação e virando à esquerda em direção aos sinais de radar próximos. A tarefa deles era simples: interceptar, identificar e desescalar, se possível. Lá embaixo, o oficial de operações assistia na tela grande. A distância caía rápido, 60, 50, 42 milhas. Ponte de combate recomenda reforçar a escolta. Tragam os contratorpedeiros Mason e Thomas Hudner para a frente. Aprovado! Mantenham a velocidade e o rumo. O Ford não vacilou e não mudou de direção. Para um olhar destreinado, parecia uma provocação. Para a Marinha, era postura. A mensagem não dita dos porta-aviões americanos por décadas. Nós não mudamos de posição por barulho. Às 6h26, os Hornets estavam subindo a 15.000 pés, e o que eles estavam prestes a ver confirmaria que esse encontro não era um acidente. A 15.000 pés, o sol incide nos Hornets como fogo no metal. Os motores deles uivam contra o ar do Caribe enquanto avançam para o leste, disparando em direção ao desconhecido. O piloto líder Viper 1 observa o radar, 4 retornos sólidos, espaçamento apertado, altitude aumentando,
Controle, Viper 1 confirmando, bandidos, 4 contatos, rumo 217, ângulo 16. Entendido, Viper 1. Identificação positiva, K8, Dálio, venezuelanos. Regras de engajamento, apenas defensivo. Entendido. Vamos manter tudo limpo. Abaixo deles, o USS Gerald R. Ford é um ponto na água, ladeado por seus destroyers em formação de diamante perfeita. O radar SPA-3 do porta-aviões varre todo o céu com precisão, enviando cada métrica de velocidade, altitude e vetor diretamente para o datalinks da cabine do Hornet. Às 6h28, os dois K8W líderes atravessam uma fina camada de rastros de nuvens, cortando o azul como uma víbora. Um para contato, identifique-se já. Você se aproxima de um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos em espaço aéreo internacional, quando uma voz com forte sotaque diz: aeronave dos Estados Unidos. Você está violando o território bolivariano. Afaste-se imediatamente. Os venezuelanos passam bem na frente do Hornet a menos de 400 nós. Um deles tão próximo que o visor do capacete do Viper mostra um alerta de proximidade. Cuidado com o espaçamento, alerta o colega de asa. Viper 1 mantém o controle. Não viemos para dançar, só assistam ao show. No Ford, todos os radares acompanham isso ao vivo. As rotas de voo se cruzando a segundos de uma colisão. Combate na ponte, aeronaves venezuelanas executando manobras perigosas. Compreendido. Mantenha-se calmo e siga como está. Bem, uma coisa está clara agora. Isso não é um erro, é uma armadilha. A 17.000 pés, os dois Super Hornets acompanham a formação venezuelana como lobos atrás de uma matilha imprudente. O céu está claro, mas tenso, nuvens finas deslizando abaixo deles e o Caribe se estendendo em um azul infinito lá embaixo. Na Forward Looking Infrared do Viper 1, os K8Ws se aproximam e fecham a formação. 100 mísseis pontos duros brilham ao sol. Intimidação visual, pura e simples, controle. Eles estão cruzando nossa rota de voo de novo. Distância, 800 metros. Copiado, mantenha a postura de sombra, gravem tudo. O E2, The Hawkeye do Ford, voando alto, envia a imagem do radar direto aos capacetes dos Hornet. Cada movimento, cada desvio é catalogado. A tripulação do porta-aviões observa em silêncio os dados se desenrolarem como um jogo de xadrez ao vivo. Um jato venezuelano faz uma curva brusca à esquerda e rompe a formação. A manobra é rápida, agressiva e perigosamente baixa. Bem na frente do nariz do Viper 2, o tom do piloto americano permanece calmo. Ford Controle, contato acabou de executar uma passagem de proximidade a 200 metros. Abaixo, o centro de direção de combate do Ford acompanha cada ângulo. Os radares Spy 3 varrem a área, plotando os jatos com perfeita clareza digital. No painel principal, a distância cai para 6 milhas da ponte do porta-aviões. O setor de combate recomenda alertar o CRAN e mantê-lo em prontidão. Afirmativo. Não engajar. Os K8Ws fazem outra curva, chegando ainda mais perto, quase demais. Na próxima passagem, eles estarão a segundos de um desastre. E desta vez, alguém vai cometer um grande erro. 6h32. Dentro do Centro de Informações de Combate do USS Gerald R. Ford, cada console brilha com precisão. Operadores calmos acompanham 4 ícones vermelhos serpenteando pelo céu acima do contorno azul do grupo de ataque. A ponte do Ford continua silenciosa, sem gritos ou caos, só contatos focados e controlados. Agora, a menos de 12 milhas, um técnico de radar informa. Velocidade alta subsônica, copiado. O oficial de ação tática responde: CRAM para aquecer, CIWIS em modo manual de prontidão. Acima do convés, os marinheiros olham para o céu. Não veem claramente os caças, mas sentem a tensão. Cada vibração no convés, cada mensagem do sistema de comunicação do navio. O Ford mantém uma velocidade constante de 20 nós, rumo ao norte-noroeste. Os destroyers. Thomas Hudner e Mason se aproximam, formando uma barreira de aço diante do porta-aviões.
Sistemas de guerra eletrônica ativos interferem nos sensores inimigos, dificultando a mira dos radares. No convés de voo, a equipe aérea se mantém ativa, mangueiras de reabastecimento, operadores ágeis, sinais manuais e equipes de lançamento aguardam nova decolagem, se preciso. Ninguém entra em pânico, é rotina e por isso a situação é inquietante. Dentro do Centro de Informações de Combate, uma voz calma quebra o silêncio. Ponte, contatos de combate. Agora, a 8 milhas e ainda se aproximando, o capitão do Ford se aproxima do console central com os olhos fixos na tela do radar. Mantenha o rumo, não altere a velocidade. Não é teimosia, é doutrina. Um porta-aviões dos Estados Unidos da América resiste à pressão. As palavras do capitão ecoam na ponte. Se a gente se mexer para cada caça que faz pose, o mar para de respeitar a bandeira. Lá fora, os K-8W se aproximam, voando tão baixo que suas sombras ondulam no oceano. E então um deles mergulha. O caça-líder venezuelano inverte e mergulha a menos de 300 metros em direção ao grupo de porta-aviões. O segundo o segue de perto, cortando o céu como uma lâmina da ponte do Ford. Parece imprudente, uma manobra de intimidação que foi longe demais. Combate na ponte a menos de 8 quilômetros, altitude caindo rápido. A torre Phalanx Sea-Wiz gira os canos de 20 milímetros, rastreando a aeronave líder. Os sensores do sistema detectam um movimento mais rápido do que qualquer olho humano pode piscar. A única coisa que o impede de disparar é um comando silencioso. No céu, Viper 1 e Viper 2 viram seus capacetes para os venezuelanos, enquanto as câmeras gravavam tudo. Pela cúpula, o piloto americano vê o rosto tenso de Visser, mandíbula rígida e mãos trêmulas no manche. Controle Ford, aproximação rápida a 12 milhas. Copiado, mantenha a posição e evite escalar. O K-8W passa rugindo sobre a proa do destroyer Mason, motores gritando e deixando turbulência nas asas. A onda de choque atinge o mar como um trovão, balançando o navio. Sem margem de segurança, ele passa sobre o Viper, 2 a menos de 200 metros entre eles e a torre Ford. Manobra arriscada, grita Viper 2. Foi por pouco. Mantenha a disciplina. A resposta vem calma e precisa. Os Hornets não reagem, sem travamento de radar, sem movimentos de contra-ataque. Eles deslizam atrás dos venezuelanos como fantasmas. A bordo do Ford, o Serran gira em silêncio, sensores travados. Todo o grupo de ataque prende a respiração por 10 segundos. Ambos os lados seguem nesse equilíbrio impossível. Há um passo em falso da catástrofe. Então, quase anticlimaticamente, os K-8W sobem e fazem uma curva, com os motores desaparecendo em direção ao horizonte sul. O mar volta a ficar silencioso, mas ninguém relaxa. Às 6h37, a imagem do radar começa a mudar. Os jatos venezuelanos, antes alinhados, agora se dispersam. Um segue para o leste, rumo ao continente. O outro permanece um pouco mais, fazendo um grande círculo, como se quisesse dar uma última olhada. Ponte de combate. Contato 1 está recuando. Contato 2 mantém altitude de 9.000 pés. Copiado, manter, rastrear, aguardar, postura. O Centro de Informações de Combate do Ford não dá mole. Todas as câmeras, radares e transmissões de FLIR permanecem travadas naquele alvo em retirada. E mesmo enquanto desaparecem, os sistemas registram tudo: suas assinaturas de calor, seus perfis de voo, emissões de rádio. Nada é desperdiçado. Lá no céu, os Hornets mantêm distância. Viper 1 ao controle, hostis indo ao sul, reduzindo velocidade. Sem contato visual. Copiado, Viper 1. Continue, mas não ultrapasse 50 milhas. De seu cockpit, Viper 1 observa os jatos menores desaparecerem no horizonte azul e nevoado. Por um momento é quase pacífico, apenas o zumbido dos motores e o interminável Caribe abaixo. Então ele percebe algo em seu radar. Um leve pico nas emissões. Um caça venezuelano acabou de marcar o grupo de porta-aviões com um radar de mira. Rápido, mas deliberado. Ford, fique atento! Fomos marcados!
Entendido, registre o pulso. Nenhuma resposta necessária. O Ford não reage. Sem manobra evasiva ou sinalizadores, só coleta de dados e disciplina. Minutos depois, os venezuelanos desaparecem completamente do radar. O Ford mantém o curso a 20 nós, seguindo em direção ao norte-noroeste. Mas a história não termina aí, porque apenas uma hora depois, a televisão estatal venezuelana exibe imagens granuladas dos mesmos caças, alegando que forçaram o porta-aviões americano a recuar. O mundo vê propaganda e a Marinha vê uma verdade diferente. O Ford nunca recuou nem um centímetro. Nesse silêncio disciplinado está o verdadeiro poder de um grupo de ataque de porta-aviões. Ao meio-dia, o incidente já repercutia nas notícias internacionais. Autoridades venezuelanas chamaram isso de patrulha aérea soberana, enquanto Washington considerou a ação insegura e não profissional. A verdade estava em algum lugar no meio, naquela linha tênue entre dissuasão e provocação. No briefing matinal do Pentágono, analistas revisaram as imagens forward-looking infrared, quadro a quadro. Cada manobra, cada chamada de rádio, cada segundo daquela passagem a 600 pés foi registrado. O que eles viram não foi um ataque calculado, foi uma demonstração de força que deu errado. Uma mensagem política escrita com pós-combustores e avisos de altitude. Para estrategistas navais, isso não era novidade. Táticas de zona cinzenta em encontros servem para testar reações e medir até onde você pode ir antes de uma superpotência recuar. E o Ford não recuou. A contenção do porta-aviões enviou um tipo diferente de mensagem, não de medo, mas de controle. Qualquer um pode atirar. Ter disciplina é mais difícil. Isso evita que pequenas provocações virem incidentes globais. O Ford representa o que há de mais avançado no poder naval. Catapultas eletromagnéticas, perfis de radar furtivos e uma rede de comando que pode conectar todos os sensores da frota. No entanto, sua arma mais importante não é a tecnologia, é o julgamento. Aqui fora, as coisas podem passar da calmaria ao caos em questão de segundos. Um movimento errado, um piloto orgulhoso e o navio de guerra mais avançado do mundo de repente se vê a um passo de uma crise internacional. Os jatos venezuelanos queriam passar uma mensagem. O USS Gerald R. Ford respondeu com silêncio, o tipo de silêncio que só uma verdadeira potência pode se dar ao luxo de ter. Porque a verdade é que o poder no mar não se resume apenas a mísseis ou caças, mas sim a julgamento, timing e disciplina. E o Ford demonstrou todos os três. Então aqui vai uma pergunta para vocês, meus amigos. Se você estivesse naquele cockpit, vendo dois caças estrangeiros mergulhando em direção ao seu porta-aviões em alta velocidade, o que você faria? Você manteria sua posição e confiaria nas regras de engajamento ou atiraria primeiro só para garantir? Comente abaixo como você lidaria com essa situação. Obrigado por assistir. Deixe um like se aprendeu algo novo, inscreva-se para ver mais e compartilhe com quem acha que porta-aviões são só barcos grandes. E olha, se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você ganhará distintivos, respostas prioritárias e ajudará a divulgar mais histórias marítimas reais. Basta clicar em Seja Membro na nossa página e participar. Porque quando se trata de manter a calma em águas turbulentas, o Gerald R. Ford acabou de provar uma coisa. Você não precisa gritar quando já é a coisa mais barulhenta do oceano. Te vejo no próximo vídeo.